Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Nada como uma semana após a outra. Depois do caos da segunda-feira passada, essa semana foi de otimismo. Com uma melhor expectativa em relação à economia dos Estados Unidos, além dos bons resultados da economia brasileira, o apetite a risco, principalmente dos investidores estrangeiros, voltou, e o que levou o nosso Ibovespa a renovar a sua máxima histórica. Na quinta-feira, o nosso Ibovespa chegou aí a ficar acima dos 134.700 pontos. E mesmo com uma leve queda na sexta-feira, encerra essa semana em alta de 2,56%. Todo esse otimismo se deve a melhores dados da economia norte-americana e à expectativa do início do ciclo de corte de juros por lá. Primeiro veio com a inflação ao consumidor, medida pelo CPI, que registrou alta de 0,2% no mês de julho, dentro das expectativas do mercado, com uma alta acumulada de 3,2% nos últimos 12 meses, o que reforça que o Banco Central dos Estados Unidos deve iniciar o ciclo de corte de juros na reunião do dia 18 de setembro. Além disso, outros dados da economia norte-americana surpreenderam de forma positiva. Foi o caso das vendas do varejo, que registraram alta de 1% no mês de julho, acima daquilo que era esperado pelo mercado. E mesmo a produção industrial decepcionando um pouco, queda de 0,6% no mês de julho, isso trouxe a expectativa de que o ciclo de corte nos Estados Unidos vai iniciar sem a economia norte-americana entrar em recessão. Aqui no Brasil, nós também tivemos bons dados da nossa economia. O nosso IBCBR, que é o nosso índice de atividade econômica, medido pelo Banco Central, considerado aí uma prévia do nosso PIB, registrou uma alta de 1,37% no mês passado, impulsionado principalmente pelo volume de serviços, que registrou alta de 1,7%. E mesmo as vendas no varejo registrando aí queda de 1%, mostram que a nossa economia vem crescendo mais do que aquilo que era esperado. Além disso, os balanços, principalmente das empresas do setor financeiro, os nossos bancos, que vieram com um lucro maior do que o mercado financeiro esperava, também acabaram ajudando a renovar essa máxima histórica do nosso Ibovespa. Nós também tivemos dados positivos vindos da Europa e da Ásia. O PIB do segundo trimestre da zona do euro cresceu 0,3%, mesmo com a produção industrial registrando queda de 0,1%. Já o PIB do segundo trimestre do Japão também cresceu acima do esperado, alta de 0,8%. Já na China, as vendas no varejo cresceram mais do que o esperado, alta de 2,6%, quando o mercado esperava 2,5%. Já a produção industrial cresceu um pouco menos do que o esperado, alta de 5,1%, quando o mercado esperava alta de 5,5%. O que decepcionou em relação aos dados da China foi o investimento imobiliário, que registrou uma queda de 10,2% nos 6 primeiros meses desse ano. Esse dado acabou levando o minério de ferro a fechar mais uma semana em queda. O minério de ferro caiu 3,41% essa semana e encerra com a tonelada cotada aos $97,81. Já o petróleo encerrou a semana praticamente estável, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $79,68. O bom humor em relação à economia dos Estados Unidos refletiu também nas bolsas internacionais. O S&P 500 encerra essa semana em alta de 3,78%. A Nasdaq subiu 4,99%, enquanto o Dow Jones subiu 2,79%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana em alta de 2,33%. A volta do investidor estrangeiro para a Bolsa aqui no Brasil acabou contribuindo também para a queda do dólar. O dólar encerra mais uma semana em queda, caiu 0,65% essa semana e encerra cotado aos R$ 5,43. A renda fixa também teve um bom desempenho essa semana. Mesmo com os juros futuros subindo, o DI para janeiro de 2025 teve uma alta de 0,10 pontos percentuais e encerrou cotado a 10,84%. Essa alta nos juros futuros se deve principalmente às falas dos dirigentes do Banco Central aqui do Brasil, que reforçaram
que, caso for necessário, o Banco Central está disposto a subir novamente a nossa taxa Selic, caso as expectativas de inflação continuem desancoradas. Aliás, uma outra novidade é que o Banco Central lançou aí um novo boletim, semelhante ao Boletim Focus, onde o Banco Central faz uma pesquisa com as instituições financeiras para tentar saber quais são as expectativas de inflação. Dessa vez, o Banco Central lançou o Boletim Firmus, que são com empresas não financeiras, para saber aí quais são as expectativas dessas outras empresas que não financeiras em relação aos dados da economia. E essas empresas se colocaram um pouco mais pessimistas em relação ao Boletim Focus, com expectativas de inflação um pouco mais alta, tanto para esse ano quanto para ano que vem. Como foi aí a primeira divulgação desse boletim, resta a gente esperar quais vão ser as próximas expectativas da indústria em relação aos dados da economia brasileira. Por outro lado, a Carteira Geral de Títulos Públicos também apresentou rentabilidade positiva ao longo dessa semana. O IMA geral registrou alta de 0,18 pontos percentuais e acumula alta de 0,99% nesse mês. Já os pré-fixados registraram alta de 0,22 pontos percentuais e também acumulam uma alta de 0,99 pontos percentuais dentro desse mês. Quem também registrou bons dados de inflação essa semana foi a Argentina. O IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor da Argentina, registrou uma alta de 4% no mês de julho. E apesar de ainda ser um número muito alto, é o menor índice de inflação da Argentina dos últimos anos. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação argentina ainda registra alta de 263,4%. E apesar de ser um número aí muito expressivo, representa uma desaceleração desde os picos de inflação da Argentina, que chegaram aí na casa dos 290% no acumulado em 12 meses, mostrando aí que a política de austeridade fiscal do presidente Javier Milei vem conseguindo pouco a pouco controlar a inflação. Pelo lado político aqui no Brasil, nós também tivemos uma semana bastante agitada, com importantes projetos que mexem aí com as contas públicas. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos a aprovação em primeiro turno do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que, entre outras coisas, regulamenta aí o comitê gestor, responsável por administrar o IBS, que vai ser o imposto que vai substituir o ISS municipal e o ICMS, que é estadual. Já no Senado, nós tivemos a aprovação do projeto de renegociação das dívidas do Estado. O projeto visa aí reduzir os juros pagos pelos estados aí endividados junto à União. Outro projeto que avança no Senado Federal é o que diz respeito à desoneração da folha de pagamento. E fica aí principalmente as expectativas em relação às medidas de compensação a essa desoneração. Entre algumas medidas, foi sugerido aí pelo Ministério da Fazenda o aumento do juros sobre capital próprio, que aumentaria de 15% para 20%, mas essa medida ainda enfrenta resistência dentro do Senado. Outro ponto importante veio do STF. O ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas impositivas, as chamadas emendas PIX, que antigamente ficou conhecida aí como orçamento secreto, devido à falta de transparência em relação ao pagamento dessas emendas parlamentares. Isso acabou provocando aí uma reação do Congresso Nacional, que rejeitou uma medida provisória que liberava 1,3 bilhões de reais em créditos adicionais para o Judiciário. Além disso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, suspendeu a votação dos destaques do projeto de regulamentação da reforma tributária. E fica aí a expectativa, na próxima semana, como que vão ser aí as tramitações dentro do Congresso Nacional depois dessa indisposição aí com o Supremo Tribunal Federal. Para a semana que vem, nós temos a divulgação das atas das últimas reuniões de decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e da Europa. Nós temos decisão sobre taxa de juros lá na China e acontece também um importante fórum de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos, que reúne aí os principais banqueiros centrais do mundo inteiro. A principal expectativa é pelo discurso de Jerome Powell e se ele vai dar indicativos do início do ciclo de corte de juros agora no mês de setembro e principalmente de qual vai ser a intensidade desse ciclo de cortes. Muito obrigado e até a próxima semana.